Fala, meus amigos. Eu queria dizer que esse aqui é um dos vídeos mais importantes que eu já gravei pra esse canal, porque, assim, sinceramente, esse assunto é o que me faz amar o evangelho. Na verdade, é o assunto que me fez entender realmente o que é o evangelho, né? E esse assunto, simplesmente, quando eu comecei a entender e viver ele, tudo fez sentido. Eu não sei se você também já teve essa experiência, se você tá assistindo, se você se converteu já mais velho ou se você se converteu criança, mas eu sou da igreja desde que eu me entendo por gente, graças a Deus, sou muito grato por isso. Hoje em dia, teve uma época que eu já achei meio ruim, mas hoje em dia eu sou muito grato por isso, porque, amigos, não existe nada melhor do que você crescer na igreja, porque quando você finalmente entende o que é o evangelho, você já tem toda uma bagagem sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre as músicas, e tudo começa a fazer sentido, sabe? É como se você fosse ligando os pontos e do nada, tudo faz sentido de uma vez. Agora eu entendi! Agora eu saquei! E esse assunto, ele passa muito por um cara chamado John Piper. E eu não sei se todos aqui conhecem, mas John Piper é um pastor e um teólogo americano. Eu acho que ele tem lá pelos seus 80 anos. Amigos, as pregações desse cara, parece que elas respondem todas as perguntas que eu me fazia desde que eu era criancinha. Todas as perguntas que eu nem sabia formular ainda, mas eu tinha dentro de mim, as pregações dele respondem. E Deus usou muito ele na minha vida para me fazer entender isso que eu vou tentar explicar para vocês um pouco nesse vídeo. Mas antes de eu poder entrar mais profundamente nesse assunto em si, que eu acho que vai te ajudar muito também, eu se fosse você, ficaria até o final e também deixaria um like nesse vídeo e se inscreveria nesse canal, que muita gente passa por aqui e fala muita coisa que pode edificar na sua vida, que você provavelmente está passando ou já passou ou vai passar. Então, eu, se fosse você, eu consumiria o Deixa Queimar, então se inscreve e deixa um like nesse vídeo para ajudar a gente. Fechou? Então, eu queria começar respondendo uma pergunta, que é: o que é hedonismo? É muito importante a gente responder isso, porque no final do vídeo a gente vai chegar em uma questão, que é o que é o hedonismo cristão. Mas antes eu queria poder explicar para vocês o que é o hedonismo e como isso pode transformar o seu modo de ver o mundo. Primeiro ponto é que o hedonismo ele surgiu na Grécia Antiga, a Grécia da filosofia, sabe? A Grécia de Aristóteles, de Platão, essa Grécia, só que antes desses caras ainda. Foi lá há 400 anos antes de Cristo, onde surge, na verdade, o primeiro tipo de hedonismo, que é o hedonismo cirenaico. E em termos diretos, né, resumindo um pouco, o hedonismo ele é uma filosofia onde coloca como ponto central da sua vida buscar prazer, ao mesmo tempo que você evita a dor. Essa filosofia acredita que você tem uma vida que você deveria viver quanto mais você busca a sua própria satisfação e o seu próprio prazer. Hoje o hedonismo ele é visto basicamente como a realização do desejo, né? Ele é visto como essa teoria, às vezes muito individualista, de que o prazer é o único critério da vida. A ideia de que o prazer é o único critério da vida, hoje em dia, advém de uma certa percepção de que a vida é finita, de que não existiria Deus, não existiria vida após a morte, portanto o sentido da vida seria o prazer, o gosto. Aquilo que a gente chama em filosofia de ter uma vida estética. Pra alguém que é um hedonista, a bússola que vai guiar todas as atitudes dessa pessoa é muito simples. Isso vai me dar prazer ou vai me gerar dor? E ele sempre vai pro que vai dar prazer. Então é um modo de viver onde você vive totalmente centralizado na sua própria satisfação, ok? Sendo que a gente não pode resumir simplesmente o hedonismo a uma busca desenfreada, louca pelo prazer, porque aí a gente entra em duas ramificações. A primeira ramificação é o hedonismo cirenaico, que é o quê? É o prazer aqui e agora. Algo muito comum dessa linha de pensamento é uma frase: coma, beba e se divirta, pois amanhã morreremos. Então é realmente essa busca louca por dopamina, por prazer. Mas existe uma outra versão mais refinada do hedonismo, que é a filosofia epicurista, que ela defende o prazer, mas ela foca um pouco mais na ausência de dor. Então não é sempre ficar loucamente correndo atrás de prazer, mas é se esquivar da dor. Então é ir por um caminho que não vai te gerar tanta dor, mas não ir desenfreadamente buscando prazer, porque isso pode te gerar dor, né? Uma busca louca pelo prazer pode acabar gerando muitos malefícios. Então ela é uma versão um pouco mais refinada, tanto que ela surge
depois, cerca de 100 anos depois. E eles buscavam prazeres moderados, sabe? Não simplesmente farras e bebidas, mas eles buscavam prazeres em amizades, em relacionamentos, eles buscavam conhecimento, tudo isso para evitar sofrimentos excessivos. Agora, no contexto da teologia prática que nós estamos tentando abordar aqui, o hedonismo ele é um péssimo pensamento. O hedonismo puro, ele é totalmente egocêntrico e voltado para você. O hedonismo é totalmente correlacionado com o evangelho de prosperidade e é muito fácil nós termos a tendência, aqui seguindo essa linha de pensamento, de confundir as bênçãos de Deus ao invés de querer o próprio Deus. Então nós estamos mais fissurados no que Deus, né, é capaz de nos oferecer, quanto a bens e satisfações que não sejam Ele mesmo. Então você pode pensar, então é errado buscar o próprio prazer e tal. Não. E é justamente esse o principal ponto desse vídeo. Mas se você continuar mais um pouquinho, você vai entender o que eu tô querendo dizer. Né? Porque até agora parece que o hedonismo é algo péssimo. Então, hedonismo e cristão parecem não poder existir na mesma frase. Mas podem. E eu vou te mostrar como. O hedonismo dos homens, a filosofia hedonista lá da Grécia Antiga, ela é falha. Porque ela te propõe um Deus que não é capaz de saciar o seu desejo totalmente. Então, mesmo que você busque prazer, você não tem algo que te conceda o tanto de prazer que você tem pra saciar dentro de você, entendeu? É como se você quisesse 10 litros de prazer. Vamos tentar mensurar em litros. 10 litros de prazer. Só que o mundo tem a te oferecer 0,5 ml. É ridícula a diferença. Sabe? Agora pega essa diferença e multiplica pelo infinito. Isso é que nós tentamos resolver quando nós vivemos uma filosofia hedonista, que é... Muitas pessoas não sabem, mas a maioria das pessoas vivem dessa forma, buscando o próprio prazer. Então por que ao invés de logo fazer o que você tinha que fazer, você acabou ficando 1 hora no TikTok? Cara, porque você é hedonista. Você busca, acima de outras coisas, o seu prazer e evitar a dor. Às vezes estudar vai doer o seu cérebro. Então o que tu faz? Tu para de estudar e vai mexer no celular. Porque aí você tá buscando a sua satisfação. É a filosofia do coma, beba, se divirta, porque amanhã você vai morrer mesmo. A vida é uma só, segue seu coração, seja feliz. A maioria das pessoas vivem esse estilo de vida. Só que o ponto preocupante é, quanto mais você serve a esse Deus, a esse falso Deus, a esse ídolo, que é o seu próprio ego, o seu próprio prazer, quando seu próprio prazer está baseado nessas coisas dessa terra, quanto mais você serve esse Deus, mais ele exige de você. E vai chegar um ponto que você não vai ter mais o suficiente para entregar. E você vai passar a ser aprisionado por esse falso Deus que você mesmo criou. E aí que vai entrar um cara chamado John Piper, que eu mencionei no começo desse vídeo. E John Piper, ele é um pastor, um teólogo batista reformado, que ele acredita que é possível associar o hedonismo a ser cristão. And the shortest description of Christian hedonism is God is most glorified in us when we are most satisfied in Him. E o ponto central do hedonismo cristão, para que ele não seja confundido com uma teologia de prosperidade ou um evangelho centralizado em você mesmo, e sim em Deus, o ponto principal é que o hedonismo cristão sai de uma ótica. Só é possível estar totalmente satisfeito em Deus. É em Deus, não é no que ele oferece. Perceba a diferença. É nele, é na presença dele, onde você acessa a sala do trono e quer acessar a sala do trono da graça, não porque a coroa do rei brilha, não porque ele tem muitos tesouros em sua volta, não por causa do status de estar perto do rei, mas onde você quer entrar na sala do rei puramente porque você quer estar e desfrutar da presença do rei. E aí entra a fé. Nós precisamos ter fé que Deus é suficiente para satisfazer todas as nossas necessidades e carências. E essa nova forma de enxergar o evangelho, ela remove um pouco aquele evangelho de seguir regras por pura obrigação e disciplina e começar a desejar o que você deveria desejar. Porque esse é o poder que o evangelho nos gera. O evangelho, ele não só te faz fazer o que você deveria fazer, mas ele também te faz desejar o que você deveria desejar desde o princípio. Então, por exemplo, tem dia que você não quer ler a sua Bíblia. E as pessoas que não são convertidas não querem fazer isso nenhum dia. Elas não querem ir à igreja nenhum dia. Você que é cristão, você faz isso às vezes. Você tem esse pensamento às vezes.
mas você mesmo assim consegue ir. E muitas vezes você consegue sentir o desejo de abrir a sua Bíblia. Você consegue sentir o desejo de ir à igreja. Você consegue sentir o desejo de orar. Porque você começa a sentir o desejo pelas coisas certas. Tá entendendo a diferença? Não é só uma mudança no que você faz. Não é só uma mudança no jeito que você se veste. É uma mudança no que você deseja. É algo um pouco mais interior e específico. E tem um outro versículo que se alinha totalmente com isso que eu tô falando, que tá em Mateus 13:44, onde tá escrito que havia um homem andando num campo, e aí ele achou um tesouro. Aí ele saiu transbordante de alegria, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. Isso resume muito bem o evangelho. Cara, Jesus era um gênio. Não me diga. Eu sei que é redundante falar isso, mas às vezes eu preciso falar. Jesus era um gênio. Em 2 linhas, ele simplificou a mensagem do evangelho de uma forma ricamente sobrenatural. Porque o evangelho, ele é o tesouro que nós encontramos e que faz a gente sair transbordante de alegria e largar tudo que a gente tinha pra gente ter aquele tesouro. Aqui tá o ponto-chave que se alinha com o hedonismo cristão e esse versículo. O homem saiu transbordante de alegria. Ele não saiu com peso, tendo que renunciar. Ele, pô, vou ter que parar de beber. Pô, vou ter que largar isso, vou ter que largar esse vício, vou ter que largar esse pecado, vou ter que começar a perdoar meus inimigos, vou ter que começar a orar por aqueles que me perseguem. Não é esse o tom da mensagem. O tom da mensagem é de alguém que encontrou algo tão precioso que ele vai cheio de alegria. Não porque ele vai ganhar algo, mas é porque ele já ganhou. Já ganhou, tan, tan, tan. Jesus Cristo já conquistou na cruz tudo que era necessário para nós estarmos satisfeitos. E encontrando esse tesouro não é um peso. Não é um peso. 1 João fala que aquele que ama a Deus obedece seus mandamentos. E João fala assim, e os seus mandamentos não são pesados. Quem escreveu isso foi um homem que viu os seus melhores amigos morrerem crucificados, torturados, apedrejados, queimados. Ele é um homem que viu a sua igreja estar sendo perseguida, jogada em coliseu e morta por leões. Mas mesmo assim, o que esse mesmo homem escreve é: os mandamentos de Deus não são pesados. Tem outro homem chamado Paulo que ele escreve assim: todas essas dores que nós estamos passando, elas não são comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, essas pessoas, elas entenderam algo que talvez a gente não tenha entendido ainda. Nós já recebemos um prazer tão grande que nós não precisamos ficar nos saciando com migalhas. Depois de jantar, ninguém vai ficar petiscando. Os nutricionistas, eles têm uma dica muito boa. Quando eles vão te passar a dieta, eles fazem questão de botar um intervalo regular, geralmente 3 horas, para que você não sinta tanta fome. Porque quanto mais fome você sente, maior é a tendência de sair da dieta e comer qualquer coisa. Então, a resposta para você não sair daquela sua dieta é estar sempre satisfeito. Meus amigos, vamos lá alguém. Vamos lá alguém, isso é evangelho puro. Isso é evangelho puro. O segredo para você parar de consumir pornografia, o segredo para você parar de falar palavrão, o segredo para você parar de não querer ir para a igreja ou ter inconstância no seu devocional é olhar fixamente para o tesouro que Jesus já liberou em você, para que você esteja satisfeito e não saia do centro do evangelho. Então, o hedonismo cristão, ele é simplesmente isso: buscar prazer acima de tudo e entender que é em Cristo Jesus que nós podemos consumar o nosso prazer. Juntando e alinhando essas duas coisas, nós entendemos que nós nascemos para desfrutar da presença de Deus, nos alegrar em sua presença. Tem o versículo que a gente usa muito para oferta, que é: Deus ama quem oferta com alegria. Ele não ama só a oferta, nem o ofertante. Ele ama a oferta de quem oferta com alegria. O processo de adoração envolve a sua satisfação em fazê-lo. Ele não quer que você adore a ele com performances, mas ele quer que você adore a ele com um coração movido. O ponto central da adoração é o seu coração, porque existe um modo de adorar a Deus. Ele estabeleceu isso em espírito e em verdade. Amigos, e aí o hedonismo, que parecia tão corrompido, na verdade, essa filosofia que parecia tão ruim e anti-evangélica, quando alinhada com o sangue de Cristo, ela se torna a resposta para muitos dos nossos problemas. Amigos, Jesus é um prazer tão profundo. Deus é um prazer tão profundo. Conhecê-lo é tão agradável que nós passaremos a eternidade fazendo isso.
Deus ele tem um prazer tão grande para nos oferecer que vai ser necessário um tempo de infinitos anos para que a gente possa cumprir essa missão. Você entendeu a loucura disso? Para cumprir o nosso chamado de conhecer a Deus, nós precisaremos de um tempo infinito, porque ele é infinito em deleite. Então o nosso problema não é que a nossa carne é muito forte, que os nossos desejos são muito fortes, que a nossa busca por prazer é muito forte. Não. Esse é um dos pensamentos fundamentais da teologia de John Piper. O problema não é que o nosso desejo é forte demais. O problema é que o nosso desejo é muito fraco, a ponto de nós estarmos satisfeitos com qualquer porcaria. Sabe aquela história famosa de um elefante de circo? Que desde bebê ele ficava preso numa árvore, por uma cordinha frágil. Mas quando ele era bebê ele não conseguia sair, e ele tentava, se machucava. Mas, conforme ele foi crescendo, começaram a prender o elefante sem prender ele na árvore. Ele estava solto, mas ele estava tão acostumado a estar preso que ele nem sequer se movia. Ele tinha aceitado aquele estado. E muitos de nós estamos assim. Nós estamos aceitando um estado onde nós estamos escravizados pelo pecado, onde Jesus já nos libertou, onde ele nos transportou do reino de trevas para o seu reino de gloriosa luz. Então o nosso problema não é que o nosso desejo é forte demais. O nosso desejo é muito fraco. E a gente sente prazer com qualquer coisa ridícula. Quando Deus nos oferece um banquete, o pão da vida está à nossa disposição. E nós escolhemos estar abaixo da mesa, com os porcos, comendo migalhas. Enquanto nós já fomos aceitos em casa de volta, nós ainda nos comportamos como filho pródigo. Enquanto nós já fomos ressuscitados, nós ainda nos comportamos como mortos. Então o hedonismo cristão ele pode se resumir a busca intensa por prazer, que só pode ser encontrada em Deus, através da pessoa de Cristo Jesus. Espero que tenha ficado claro. Quando eu falo sobre isso, eu tenho que me controlar, porque senão eu ficaria 20 horas seguidas falando. Mas espero que tenha feito sentido pra você e que pelo menos uma coisa daqui você tenha absorvido e que gere uma mudança na sua vida. Tá bom? Se você gostou do conteúdo, manda pra mais alguém. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Queime por Jesus, onde todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, nós estamos aqui, tentando te fazer permanecer queimando por quem Deus é. É possível.